Olá! Hoje a gente vai fundo em uma daquelas curiosidades que parecem simples, mas que escondem um mundo de informações. Vamos desvendar juntos esse mistério do nosso planeta. A pergunta que guia a gente é: por que a água do mar é salgada? Parece uma pergunta de criança, né? Mas a resposta nos leva a uma jornada incrível pela geologia, química e até pela biologia do nosso mundo. Para começar, vamos guardar um número: 3,5%. Em média, 3,5% da massa da água do mar é sal dissolvido. Pode não parecer muita coisa, mas se a gente pudesse tirar todo esse sal, daria para cobrir todos os continentes com uma camada de mais de 150 metros de altura. É uma quantidade de sal simplesmente gigantesca. Então tá, de onde é que vem todo esse sal? A resposta tem duas origens principais. Uma vem da terra, trazida pelos rios, e a outra, olha só, emerge das profundezas do próprio oceano. A primeira fonte é um processo lento que leva milhões e milhões de anos. A chuva, que é um pouquinho ácida por natureza, cai sobre as rochas. Com o tempo, essa acidez vai literalmente dissolvendo as rochas, liberando minerais e sais. E aí, os rios entram em cena, funcionando como esteiras rolantes, sabe? Transportando tudo isso sem parar até o destino final, o oceano. Mas olha, os rios não contam a história toda, não. A outra grande fonte de sal vem de um lugar bem mais inesperado. Vem do próprio assoalho do oceano. Lá no fundo do mar, o chão do oceano é todo rachado. A água se infiltra nessas fendas e é superaquecida pelo magma da terra. Essa água fervente e sob alta pressão vira um solvente superpoderoso, que dissolve minerais direto das rochas, tipo ferro, zinco, cobre. Depois, essa água supermineralizada é toda jorrada de volta para o oceano por fontes hidrotermais. É mais sal entrando na conta. E aqui está o ponto-chave da história. O oceano é um sistema cumulativo. Pensa bem, os rios estão sempre fluindo, se renovando. Já os oceanos, eles são como uma bacia gigante que só coleta. Há milhões de anos eles estão ali, acumulando e concentrando todo o sal que chega da terra e do fundo do mar. E o que é fascinante é a composição desse sal. Porque quando a gente fala sal do mar, não é só o cloreto de sódio da nossa cozinha. Claro, como dá para ver na tabela, o cloreto e o sódio formam uns 90% do total. Mas a água do mar é, na verdade, um coquetel riquíssimo de outros elementos vitais, como magnésio e cálcio. E tudo isso leva a gente para uma pergunta que provavelmente já está aparecendo aí na cabeça de muita gente. É um verdadeiro paradoxo. Ué, se são os rios que carregam o sal para o mar, por que os rios não são salgados? Por que a água deles é doce? É uma ótima pergunta e a resposta para ela está na forma como a água se move pelo nosso planeta. Vamos comparar os dois lado a lado. Os rios são sistemas de passagem. Eles estão o tempo todo sendo reabastecidos com água fresca da chuva, o que dilui muito aquela pequena quantidade de sal que eles carregam. Já os oceanos, como a gente viu, são cumulativos. O sal chega e fica. Esse gráfico aqui ajuda a entender perfeitamente o desequilíbrio do ciclo da água. Olha só, os oceanos perdem mais água por evaporação do que recebem em chuva. E quando a água evapora, o que acontece? O sal fica para trás, concentrando cada vez mais. Já na Terra, acontece o contrário. Chove mais do que evapora. Esse excesso de água doce escorre pelos rios, mas não é nem de perto o suficiente para diluir bilhões de anos de sal acumulado. Ok, agora que a gente entendeu como o mar ficou salgado, vamos ver por que isso é tão importante para a vida na Terra. A salinidade é muito mais do que só o gosto da água. Esses sais dissolvidos são, literalmente, os tijolos da vida marinha. Os organismos usam o cálcio para construir conchas, esqueletos de corais, as microalgas usam a sílica para fazer suas carapaças, lagostas usam cobre no sangue. Cada elemento daquele coquetel químico é essencial para a existência de uma infinidade de criaturas. Para a gente ter uma noção real da importância disso tudo, vamos fazer um experimento mental. Um pouco dramático, mas vamos lá. O que aconteceria se, num piscar de olhos, todo o sal dos oceanos simplesmente sumisse? Primeiro, a dimensão do que estamos falando. Seria o mesmo que remover 45 trilhões de toneladas de massa dos oceanos. É um peso que a gente nem consegue imaginar. Só de tirar esse peso todo, sem fazer mais nada, já começaria o apocalipse. A primeira consequência seria um caos geológico. A remoção dessa massa colossal aliviaria a pressão no leito do oceano de uma forma tão brusca que poderia disparar terremotos e erupções vulcânicas no mundo todo. Logo em seguida, um tsunami global.
A água salgada é mais densa, e essa densidade ajuda a sustentar as calotas polares. Sem o sal, a água ficaria menos densa, e as geleiras gigantes afundariam um pouco, deslocando um volume de água absurdo. O resultado seria um maremoto catastrófico. Mas o impacto mais devastador seria biológico. E para entender, a gente precisa lembrar de um conceito básico, a osmose. É aquele movimento da água que vai sempre de um lugar menos concentrado para um mais concentrado, para tentar equilibrar as coisas. Num oceano de água doce, o interior das células de todos os seres marinhos, de uma bactéria a uma baleia, seria muito mais salgado que a água do lado de fora. Pela osmose, a água doce ia invadir as células deles sem parar, fazendo com que elas inchassem até explodir. Seria uma extinção em massa quase que total e instantânea. E o golpe final afetaria todo mundo em terra firme. As algas marinhas, que seriam completamente aniquiladas, produzem uma parte enorme do oxigênio que a gente respira. Sem elas, a atmosfera mudaria drasticamente. Isso levaria a uma extinção em massa aqui fora também. Então, no final das contas, o sal no mar não é um detalhe. Ele é um guardião silencioso da vida. É o elo que conecta a geologia dos continentes com a biologia dos oceanos e que mantém o equilíbrio do planeta inteiro. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Que outros fatos aparentemente simples no nosso mundo escondem uma importância tão complexa e vital? A resposta para por que o mar é salgado nos mostra que, às vezes, as perguntas mais básicas são as que revelam as conexões mais profundas e incríveis do nosso universo.